E para você que fica aqui, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. Nós estamos estudando as canções da Natividade. E hoje vamos estudar a canção dos anjos, que se encontra no capítulo 2 de Lucas. Lucas capítulo 2, nós vamos estudar do verso 8 ao verso de número 20. Em seu livro Simplesmente Crente, o Dr. Michael Horton escreve: meu problema é a mesmice. É fácil pensar no que faria se estourasse uma guerra ou se um tufão passasse por aqui. É fácil pensar no que aconteceria se o seu candidato vencesse ou se você ganhasse na loteria. Muito mais difícil é enfrentar o dia de hoje sem se desesperar. Você concorda ou discorda dele? Seja como for, o que o Dr. Horton está nos apontando aqui é algo que costumeiramente nós fazemos e nem sempre percebemos. Nós desprezamos a vida cotidiana. Nossos sonhos são sempre grandes. E nossa vida é quase sempre tida por pequena. Nossa missão está quase sempre do outro lado do mundo. E é extremamente difícil perceber sentido e propósito no mero trocar de fraldas em casa. Por quê, queridos? Eu tenho para mim que nossas ambições são mais influenciadas pelo mundo do que percebemos. Você duvida? Enquanto preparava este sermão, eu me deparei com certo pastor que oferecia seu curso com as seguintes palavras: cresça 5 anos da vida em apenas 6 meses deste ano. Eu ouvi a propaganda de uma escola cristã que dizia abertamente: nossa missão é formar líderes que vão transformar o mundo. Por que não podemos ficar felizes com apenas crescimento? E por que não deveríamos estar satisfeitos com a missão que recebemos do Senhor, de fazer discípulos, crentes comuns, que vão se casar, que vão ser pais, que vão congregar em igrejas comuns, que terão trabalhos comuns? Esse é o problema que eu tenho em mente. E o que acontece na maioria das vezes é o seguinte, gente. Buscando os nossos grandes sonhos, por vezes nós perdemos as maravilhas que Deus está fazendo no dia a dia da vida. Pois, como escreve o mesmo Dr. Horton, a atividade divina no mundo quase nunca está no extraordinário. Na maior parte do tempo, está no ordinário, no comum, no rotineiro. É bem o que vemos em alguns pastores de Belém no primeiro Natal. Enquanto cuidavam de suas ovelhas, o que faziam rotineiramente, eles foram presenteados com a canção dos anjos, ou como me ensinou Tiago durante a semana, o Gloria in excelsis Deo. Dá para você latim. Vamos ouvir versos 13 e 14 para começar, do capítulo 2 de Lucas.
O texto nos diz: de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu como anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tudo que já fizemos em Tua presença. Foi para Ti e com Teu auxílio. Agora que nos aproximamos de Tua palavra, nós te dizemos: queremos ouvir Tua voz. E para tanto nós dependemos do auxílio do Teu Espírito. Espírito Santo, nós cremos em Tua atuação e cremos que é o Senhor quem ilumina os olhos do nosso coração. Então faça-o, por favor. Nos ajude a perceber as maravilhas do verdadeiro Natal neste texto. Oramos assim em nome de Jesus e por amor a Ele. Amém. Ao abrir o capítulo 2 de sua narrativa, Lucas nos conta que César Augusto havia decretado o recenseamento de todo o Império Romano. E então você pensa: foi por isso que José e Maria foram parar em Belém, a cidade de Davi. Calma. Otaviano, o imperador, podia até ser tratado por César Augusto, divino senhor do império. Mas a verdade aqui é que o verdadeiro e único Deus está movimentando na direção do recenseamento, a fim de cumprir as palavras proféticas do Antigo Testamento, que apontavam para Belém como lugar do nascimento do Salvador. Então não é mero movimento ou feito de homem. Lucas está nos narrando aqui, irmãos, a realização da promessa divina quanto à redenção de seu povo. Por isso, em torno do nascimento de Cristo, todos estão explodindo em canções. Mulher canta, homem canta, até os anjos dos céus cantam no Natal. Por quê? Não é porque um homem, um César, foi declarado Deus entre os homens. É porque Deus no Natal se tornou homem para salvar seu povo. É o que queremos fazer com os anjos nesta manhã. Nós queremos glorificar nosso Deus nas maiores alturas. Como? E o que podemos aprender com eles? E especialmente com o texto inspirado que temos diante de nós. Antes de mais nada, queridos, nós precisamos entender que a canção dos anjos é fruto do Evangelho. Vamos ler os versos 8 e 9, que nos contam: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Você também não ficaria? Você precisa entender que os pastores não eram da elite religiosa de Israel nos dias de Jesus. Na verdade, por causa de sua profissão, eles nem sequer podiam cumprir os rituais, as cerimônias de purificação dos judeus, o que os tornava religiosamente impuros. Na prática, significa que eles não frequentavam a sinagoga, não cantavam como os demais judeus, raramente ouviam a palavra de Deus sendo exposta, eram leigos, excluídos e rejeitados. Curiosamente, foi para os pastores de Belém e não para os sacerdotes de Jerusalém
que o anjo anunciou o nascimento de Jesus. E diferentemente do que assistimos em peças e filmes natalinos, ao tomar conhecimento da notícia, eles não ficaram em paz, não se sentiram plenamente felizes. Você viu, eles ficaram aterrorizados, foram possuídos de grande temor. Se os homens nos excluem dos templos religiosos, o que não nos fará um anjo cercado pela glória de Deus? O anjo vai dizer o que veio fazer. Versos 10 e 11. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O anjo, portanto, não veio fulminar os pobres pastores por causa de seus pecados. O anjo veio trazer-lhes a melhor notícia do mundo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. A cidade de Davi, queridos, e Cristo apontam para a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Filho prometido a Davi. É o Cristo, ou seja, é o ungido de Deus, que por todo o Antigo Testamento foi prometido ao povo do Senhor. Os títulos Salvador e Senhor falam de sua obra, porque Jesus nasceu para salvar o seu povo. E Ele pode fazê-lo, porque é Senhor da glória. Isso aqui é impressionante, irmãos. Pois Lucas já havia usado o título várias vezes para falar de Deus o Pai. É a primeira vez que nesta narrativa ele emprega o mesmo termo para falar de Cristo. Ele está dizendo, ele não é apenas um bebê. Este bebê é Deus encarnado. E ele veio com poder para salvar os seus. Um anjo apareceu. O Salvador nasceu, mas como vão encontrá-los os pastores? Ou como vão encontrá-los os pastores? Verso 12. O anjo lhes diz: isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Será que eles vão procurá-lo? Será que vão mesmo adorar o Salvador? E você, será que vai adorar Jesus neste Natal? Não vai, por que não? Como os pastores de Belém, talvez você sinta que não merece adorar. Religiosos podem ter rejeitado você, ou quem sabe pela própria vida que leva, você se sente sujo, culpado, indigno. Então, ou alguém fechou a porta da adoração para você, ou é você mesmo quem não consegue entrar por ela para adorar. Seja como for, eu quero que você dê atenção a isso. O anúncio do anjo aqui está nos apontando para a maravilhosa graça de Deus. O nascimento do Salvador, outra vez, não foi comunicado aos melhores sacerdotes e mestres da lei de Jerusalém. O nascimento de Cristo foi revelado aos humildes, aos pobres, aos rejeitados pastores de Belém. É uma foto do Evangelho, irmãos. O Evangelho não é a notícia
de que homens bons e perfeitos podem se salvar diante de Deus. O Evangelho é a excelente notícia de que Deus pode e de fato salva pecadores que não merecem a salvação. Vocês se lembram do que Paulo escreveu aos Coríntios? Ao início de sua primeira carta: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o que se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Aos salvos, jamais esqueçam da graça. Vocês estão em Cristo por iniciativa dele. E aos que estão sendo chamados à salvação nesta manhã, não imaginem que depende de vocês. Não depende. A salvação não é uma conquista nossa, é uma oferta da graça de Deus. Não somos nós quem escolhemos a Deus. Antes, mesmo que o mundo e a religião nos tenham rejeitado, Deus nos escolhe por graça e para a própria glória. Sendo assim, nada merecemos, mas tudo recebemos por graça. A Ele, portanto, seja toda glória por nossa salvação. É o que você vai fazer, louvar a Deus por sua salvação. Ainda não consegue, por quê? Como os pastores, talvez você esteja com medo. Pastor, mas eles viram anjos. Quem não ficaria aterrorizado? Eu entendo. Mas o que está sendo descrito aqui é mais do que medo do sobrenatural, irmãos. Na Bíblia, as pessoas que se aproximam de Deus geralmente revelam medo. Nem sempre foi assim. Nossos primeiros pais, originalmente, não tinham medo de Deus. Desfrutavam de perfeita e plena comunhão. Contudo, depois de ouvir a serpente, que lhes disse que poderiam ser como Deus, eles foram tomados de vergonha e medo do Senhor. Então, em parte, foi o que experimentaram os pastores na noite de Natal. E talvez seja o que você tem experimentado nos últimos dias. A verdade é que, de início, todos nós nos sentimos inadequados, indignos na presença de Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores mesmo. Nós nos sentimos culpados, e com razão. Nós temos medo de Deus e faz todo sentido. O que talvez você não saiba é que o medo dos homens, por exemplo, eles vão me aprovar ou rejeitar, vem deste medo. E que o medo do futuro, o que será de mim, também nasce neste medo. Porque não sabemos se Deus nos ama. Porque não temos certeza de que Ele vai cuidar de nós até o fim. Nós temos medo. Se é como chegou aqui nesta manhã, ouça o que lhe diz o anjo: não tenha medo. Estou lhe trazendo boa notícia, que vai enchê-lo de alegria. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador.
Eis o Evangelho, irmãos. Eis a boa notícia que temos para celebrar e proclamar no Natal. Jesus nasceu para salvar o povo de Deus. Nas palavras de João Calvino, no Natal, Jesus vestiu-se de homem e na cruz Ele nos vestiu de si mesmo. Você entende isso? No Natal, Cristo se fez um de nós para nos salvar. E na cruz Ele nos salvou, vestindo-nos com a sua justiça. O que deveria cair sobre mim e você, condenação, juízo eterno, caiu sobre Ele. E o que não merecíamos, por conquista dEle, nos foi dado por pura graça. É por isso que o autor de Hebreus diz, no capítulo 4 de sua carta, que nós podemos entrar na presença de Deus sem medo, por causa de Cristo Jesus. Cantemos com os anjos. Portanto, nas maiores alturas, glórias sejam dadas ao nosso Deus. Em segundo lugar, queridos, vamos aprender que a canção dos anjos tem Deus no centro. Os pastores de Belém ouviram a notícia do Natal, mas será que acreditaram de primeira? Será que não precisavam de mais testemunho? Se era do que precisavam, eles receberam. Pois no verso 13, o verso que lemos ao início, Lucas escreve: de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu como anjo, louvando a Deus e dizendo. 2 ou 3 testemunhas, escreve um comentarista, seria suficiente para resolver qualquer disputa entre os homens. Deus não se deu por satisfeito com algumas testemunhas. Ele convocou um exército, detalhe, não de homens, mas para ajudar os pastores na luta contra sua incredulidade. Deus convocou um exército de anjos, que lhes foram por testemunhas. Como é que eles ajudaram os pastores naquele dia? Como é que ajudam aqueles que ouvem o Evangelho nesta manhã? Verso 14. Eles cantam: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Percebam, os anjos cantam a Deus e não aos homens. Dão glória a Deus que está nas alturas e não aos homens que estão na terra. E esse não é um caso isolado, queridos. É o testemunho da Escritura. Seja em Isaías, no Antigo Testamento, ou no livro do Apocalipse, ao final do Novo Testamento, quando os anjos aparecem na Bíblia para cantar, eles estão sempre cantando a Deus. Eles estão sempre falando de Deus. Eles estão sempre exaltando a majestade, a santidade e o poder de Deus. A música deles tem Deus no centro e no alto. Os homens vêm em segundo lugar, goste você disso ou não. É como deve ser, mas ainda assim é muito bom. Por quê? Porque de acordo com a canção dos anjos, no Natal os homens podem receber a paz. Nós não estamos falando de uma tranquilidade genérica, de uma prosperidade financeira, de uma vida sem problemas. Na Bíblia, paz é muito maior e mais profundo. No âmago de sua definição, paz significa ter a inimizade com Deus terminada. Não é o que você mais gostaria de viver neste Natal?
Você não gostaria de desfrutar de verdadeira e profunda paz? Se é paz que você quer, entenda. Você precisa abrir mão da glória. No começo de tudo, nossos primeiros pais perderam a paz, porque foram em busca da glória pessoal. É como vivemos em muitos momentos da vida. Vivemos como se fôssemos reis e rainhas de nossa própria vida. Acreditamos, como os nossos primeiros pais acreditaram na mentira do diabo, que a felicidade se encontra no poder, na fama, na glória, no controle da vida. Será mesmo? O que conquistamos foi duradouro mesmo? Realizador de verdade? O que você conseguiu na vida gerou muita felicidade e amizade? Ou terá gerado muitos conflitos e desavenças? Ninguém tem paz quando vive pela glória pessoal. Porque para tê-la, irmãos, nós lutamos muito e acabamos ferindo uns aos outros e até sacrificando pessoas que nos são caríssimas. Qual é a paz de um homem de negócios bem-sucedido que perdeu a família? Qual é a paz de uma celebridade que não consegue dormir à noite? Qual é a paz de alguém que vive em inimizade com Deus, querendo a todo custo, mesmo que não verbalize, mesmo que não saiba disso, tomar o lugar que é somente dele? Entenda, o único caminho que vai nos levar à paz é abrir mão da glória própria. Como isso é possível, pastor? Eu tenho para mim que para abandonarmos uma glória menor, a glória pessoal, nós temos que ver uma glória maior, a glória de Deus. Foi o que se deu com os pastores de Belém. Na manifestação dos anjos, você leu, eles viram o resplendor da glória de Deus, de acordo com Paulo aos Coríntios. É o que acontece hoje quando o Evangelho é pregado e aplicado aos corações. O Espírito brilha em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você já viveu essa experiência? Se sim, o que aconteceu no novo nascimento? Se sim, o que está acontecendo na santificação é o seguinte: Cristo está se tornando cada vez maior e você está se tornando cada vez menor aos próprios olhos, inclusive. Se os seus olhos foram abertos para contemplar a glória de Deus na face de Cristo, você não tem nenhum problema de nesta manhã erguer a voz e cantar com os anjos glória a Deus nas maiores alturas. É onde está a nossa paz, queridos. Não fomos criados para buscar e adorar nossa glória. Nós existimos para glorificar a Deus e para encontrar nele nossa máxima alegria. Para desfrutarmos de verdadeira paz, eu tenho para mim que nós precisamos crer de fato no que os anjos estão cantando aqui: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens. Precisamos crer que no Natal Deus estava estabelecendo o caminho da paz. Qual é esse caminho? Paulo escreveu aos Colossenses: pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, estabelecendo assim a paz pelo sangue derramado na cruz.
Eis o caminho da paz natalina. Jesus nasceu para morrer. E morrendo na cruz, no nosso lugar, Ele estabeleceu a paz entre Deus e você, entre Deus e seu povo. Ao assumir nossas dívidas, Jesus satisfez a justiça do Pai e assim uniu os dois lados que antes estavam separados pelo pecado. Ele eliminou a ruptura e promoveu a paz entre Deus e seu povo. Uma pergunta importante, obviamente, é: nós somos povo de Deus? Há muitas provas. Uma delas é: se a paz foi estabelecida entre Deus e nós, como consequência, nós nos tornamos homens e mulheres da paz. Foi Jesus quem disse: bem-aventurados os pacificadores, porém, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, escreve Timothy Keller. Escute isso. São pessoas que, pela paz com Deus, afinal, aprenderam a reconhecer falhas e fraquezas, a entregar seu orgulho, a amar sem a necessidade de controlar. Essas novas habilidades têm enorme poder para desarmar conflitos, possibilitar perdão e reconciliar pessoas que antes estavam em guerra. Você entende a lógica da citação? Uma vez que estamos em paz com Deus, nós podemos de verdade estar em paz com os outros. Por quê? Porque não vivemos mais em busca de nossa própria glória. A esposa pode ter razão, o marido pode estar certo, os filhos podem e devem ter alguma atenção, os amigos de trabalho também podem crescer, os irmãos da igreja também devem crescer. Nós nos alegramos com isso agora. Por quê? Porque nós vimos a glória de Deus na face de Cristo. Estamos em paz com o Senhor. A glória de Deus é maior do que a nossa, e ela nos basta, irmãos. Para terminar, notemos ainda que a canção dos anjos exige uma resposta. Versos 15 e 16. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. De trás para frente, percebam que os pastores encontraram Jesus exatamente como lhes fora dito, prometido pelo anjo mais cedo. No entanto, não foi esse sinal que os levou a Jesus. Em outras palavras, diferentemente de Tomé, eles não viram para crer. Eles primeiro ouviram a mensagem do anjo e só depois viram o sinal cumprido. É uma boa resposta, mas não é a única. Versos 17 e 18 nós lemos: depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. São duas respostas. Os pastores não só ouviram o evangelho natalino pela boca dos anjos, eles mesmos se tornaram os primeiros evangelistas humanos do evangelho segundo Lucas. Agora tem um detalhe importante: o que pregaram, o que contaram às pessoas. Eles viram o sinal, irmãos. Ou seja, Jesus deitado na manjedoura, exatamente como fora prometido. No entanto, quando pregaram, está aí no texto,
os pastores anunciaram o que lhes fora dito a respeito de Jesus. Isso é super importante. Porque há muitas pessoas que dizem que Jesus é o Evangelho. E eu entendo. E em certa medida está certo. Mas pode ser uma afirmação confusa às vezes, reducionista. Porque Jesus é a melhor notícia de Deus para o mundo. Nós precisamos completar esta afirmação. Então, entenda o seguinte, jamais se esqueça. Os pastores, quando pregaram, não só disseram, vimos o bebê. Eles contaram o que ouviram dos anjos. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo prometido do Antigo Testamento. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia do que Deus fez em Cristo e por meio dele, para salvar seu povo de sua própria ira vindoura. Entende? Sim, em um sentido, Jesus é a melhor notícia de Deus para o mundo. Mas por quê? Porque ele veio salvar aqueles que estavam sob a condenação de seus próprios pecados. Outra resposta que temos nesses versos está no: todos os que ouviram os pastores ficaram admirados. Apenas admirados. Lucas não nos diz que eles creram, que revelaram provas de salvação. Tampouco nos diz que eles rejeitaram totalmente o Evangelho, não. Eles só ficaram admirados. Talvez tenham falado do acontecimento durante meses, mas ninguém, ao menos aqui, revelou ter fé salvadora em Cristo Jesus. E então nós chegamos às últimas respostas. Versos 19 e 20, o texto nos diz: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Maria, porém. A conjunção adversativa, embora pequena, irmãos, é super importante, pois ela aponta para uma virada no texto. No nosso caso, uma virada nas respostas dadas à pregação dos pastores de Belém. Muitas pessoas ficaram apenas admiradas. Maria, porém, guardou e refletiu sobre tudo o que ouviu. O verbo refletir sugere que ela pensou seriamente no assunto. Certamente não entendeu tudo de primeira, mas se comprometeu com o tentar entender. O verbo guardar indica que ela valorizou o que ouviu. Guardar, diz um comentarista, é menos uma técnica e mais uma atitude. Embora não entendesse tudo, ela colocou-se diante das palavras dos pastores, querendo entender. Ela colocou-se diante deles como um alvo que espera ser atingido pela flecha. Os pastores, por sua vez, voltaram para casa, cantando e glorificando a Deus por tudo que lhes fora revelado. Percebe o que eles estão fazendo? Imitando os anjos.
Mais cedo os anjos glorificaram a Deus. Agora os pastores o glorificam. É o que o Evangelho faz conosco. Ele nos coloca para cantar àquele que nos salvou por graça em Cristo Jesus. É o que vamos fazer neste Natal, queridos. Qual será a sua resposta? Qual será nossa resposta ao Evangelho do Natal? Bem, olhando para a passagem, com qual dos personagens você mais se parece em termos de respostas? Alguns ouvem o Evangelho e ficam meramente admirados. São martelados pelo Evangelho, mas parecem nunca ceder. Por que não cedem? Por que não se rendem? Por que não confiam no Salvador? Uma resposta pode ser: eles foram distraídos pelos mensageiros. Perceba isso. Faz sentido. Os pastores ouviram o Evangelho da boca dos anjos. Seus ouvintes, por sua vez, ouviram da boca de meros pastores comuns. Por que deveríamos ouvir aos pastores? Será que estão falando a verdade? Não é o que acontece conosco? Nós ouvimos o Evangelho pregado por pessoas comuns e não por anjos. Os pregadores do Evangelho são desinteressantes muitas vezes. Eu concordo com você. Mas tem um detalhe. O mais importante não é o mensageiro da mensagem. É a mensagem do mensageiro. Pois diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, que nós somos como vasos de barro que carregam um tesouro de valor inestimável. Então, amigo, convidado, enquanto escuta qualquer crente tentando articular o Evangelho, não seja distraído pelo mensageiro. Esforce-se para ouvir a mensagem. Não seja distraído pelas imperfeições do mensageiro. Dê atenção à mensagem que ele está pregando. Faça como Maria, que refletiu e guardou. Você pode não entender tudo de primeira, mas se comprometa em tentar entender. Você pode não saber como relacionar tudo o que está ouvindo com sua vida prática, mas deseje ser alcançado pela palavra. Ore ao Senhor enquanto ouve a palavra. Peça a Deus nesta manhã que Ele lhe conceda fé para crer. Pois é como acontece. É Deus quem nos dá fé para crer no Evangelho. Quando os pastores decidiram correr para ver Jesus, o que disseram foi: vamos ver o que o Senhor nos deu a conhecer. E voltando para casa, eles glorificaram a Deus por tudo que lhes fora dito ou revelado. O que quero que entenda é: não foi a conquista dos pastores. Eles não alcançaram o conhecimento do Evangelho. Eles receberam. Os pastores não descobriram o Evangelho por conta própria. O Evangelho, por graça de Deus, lhes fora revelado. É como sempre acontece. Então peça a Deus. E se você já o recebeu, celebre a Deus, pois isto é dom do Senhor. Celebre a Deus cantando com os anjos, mas faça-o também pregando com os pastores. Neste Natal, queridos, nós precisamos anunciar o Evangelho.
Por quê? Porque a fé salvadora nos é dada pelo Espírito Santo à medida que o Evangelho é pregado. Você não pode apenas orar, não pode só cantar para si. Em algum momento você precisa falar o Evangelho, pois é assim que Deus determinou salvar aqueles que lhe pertencem, por meio da pregação e atuação interna do Espírito. Nós podemos até começar com a encarnação do Filho de Deus no Natal. Mas em algum momento da pregação precisamos chegar à cruz e ao túmulo vazio, irmãos. Porque, de novo, Jesus nasceu para morrer. Morreu para nos representar e nos salvar diante de Deus. E ressurgiu para provar que era quem dizia ser o Filho de Deus. E para provar que o sacrifício dele por nós foi aceito de uma vez por todas na presença de Deus. Essa é a mensagem que precisamos pregar no Natal. É a mensagem que os pastores ouviram dos anjos e pregaram para os homens. Você vai fazê-lo? Vai segui-los neste caminho? O que nos impede de pregar? Muitas vezes, é esse desprezo pela vida comum. Estamos tão absortos com os grandes eventos do mundo, tão encantados com a glória dos homens, com o poder dos homens, que não damos valor às ricas oportunidades que temos no cotidiano. De pregar para uma criança, de pregar para uma mãe, de pregar enquanto servimos a ceia e a família, de pregar em momentos comuns da vida. Não despreze a vida comum. Lembre-se, para terminar, Deus está trabalhando muito mais no que é comum e muito menos no que é extraordinário. Então, neste Natal, cantemos, comamos, tenhamos tempo com familiares, amigos, mas não deixemos de falar o Evangelho de Jesus Cristo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e responda aquilo que você ouviu em uma oração pessoal.